Você já parou para pensar que muitas vezes o que realmente nos impede de prosperar não é a falta do dinheiro, mas sim a forma como pensamos sobre ele? Se dentro da nossa mente existe a crença de que dinheiro é sempre difícil ter, que riqueza não é para você, ou que é preciso trabalhar até se acabar para conquistar as coisas, então o problema não está só no seu bolso, mas está também no seu pensamento. A borboleta, ela só voa porque ela passa pela transformação. Ela fica dentro do casulo um bom tempo, passando todo aquele processo até ela se tornar livre e poder fazer as suas próprias escolhas, voar livremente. E na nossa vida financeira, a verdadeira metamorfose começa quando renovamos a nossa mentalidade. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Metamorfose Financeira, esse espaço que nasceu para te inspirar a transformar não só as suas finanças, mas também a forma de pensar, sentir sobre o dinheiro. Eu me chamo Lilian Mengel, sou educadora e planejadora financeira e é sempre uma alegria ter você aqui comigo no programa Metamorfose Financeira. Você que me acompanha pela rádio, pelo Spotify ou pelo YouTube, sejam todos muito bem-vindos. E nós estamos na nossa série especial sobre minimalismo financeiro. E hoje o nosso tema é poderoso. Vamos falar sobre mente minimalista. Como mudar crenças e prosperar. E a grande dor que eu percebo dentro desse assunto em muitas pessoas é justamente essa. Elas até tentam se organizar, se planejar, cortar gastos, fazer planilhas, mas por algum motivo continuam presas em crenças antigas, como por exemplo, eu não levo jeito para o dinheiro, eu sou ruim de matemática, ou isso não é para mim, dinheiro na mão é vendaval, é muito difícil conquistar as coisas no Brasil, e é aqui que a gente precisa agir. Porque se a pessoa acredita que precisa trabalhar para conquistar as coisas, e isso, na verdade, é uma coisa que todo mundo sabe que precisa ser feito. Nós precisamos trabalhar. Mas, por outro lado, a pessoa encontra dificuldades para conseguir realizar os seus sonhos, existe uma confusão. E a mente confusa cria uma vida confusa. E é por isso que nós precisamos, então, trabalhar na nossa mente. Como o próprio nome do episódio fala, mente minimalista. Nós precisamos desenvolver, então, uma mente minimalista que, juntamente com a estratégia, o planejamento financeiro, a parte técnica, vai me ajudar a mudar a minha realidade financeira. E o que seria uma mente minimalista? Como eu falei nos programas anteriores, uma mente minimalista não é uma mente que pensa pouco, mas é uma mente que pensa com clareza. Então, é escolher quais pensamentos você permite que guiem as suas ações. Da mesma forma que quando nós organizamos a nossa casa ou as nossas finanças, precisamos organizar as nossas ideias, manter o que nos faz crescer e desapegar do que nos limita. Pensamentos são como sementes. Se você planta escassez, não tem como você colher abundância. Inclusive, no livro Os Segredos da Mente Milionária, que é o primeiro livro que eu indico para os meus clientes de planejamento, sempre falo, esse livro é muito bom. T. Harv Eker fala que pensamentos geram sentimentos, que gera comportamento, que gera resultado.
Então, a gente precisa analisar muito bem os nossos pensamentos, porque é eles que vão direcionar os nossos resultados. Então, uma mente minimalista é uma mente mais enxuta, que não carrega excessos de pensamentos negativos, medos e crenças que não servem mais. Assim como no guarda-roupa também, por exemplo, você escolhe o que fica e o que vai embora, como eu ensinei para vocês nos programas anteriores. A regra, lembra? Entra um, sai um. Toda vez que você compra uma roupa, um calçado, você vai lá e escolhe algum para doar. Então, eu passei essa dica, eu recomendo que você volte. Se não acompanhou desde o primeiro episódio, acompanhe, porque tem muito conteúdo valioso para você sobre minimalismo financeiro. Então, assim como no guarda-roupa, que a gente escolhe o que fica e o que vai embora, na nossa mente também precisamos fazer este mesmo processo. Porque uma mente minimalista, ela precisa focar naquilo que é essencial. O que é essencial para o seu desenvolvimento financeiro, por exemplo? É essencial que você tenha propósito, que você tenha valores e princípios bem estabelecidos, que você faça escolhas conscientes. E ao aplicar isso nas suas finanças, você deixa de ser refém dos seus pensamentos, você deixa de ser refém das comparações, das pressões sociais e da mentalidade de escassez, porque você tem clareza daquilo que você quer para a sua vida, começando pelos seus pensamentos. E essa reformulação dos nossos pensamentos é muito importante, então, para a gente se desfazer das crenças, que são sementes plantadas lá na nossa primeira infância. Uma crença é um pensamento que eu tomo como uma verdade. Então, são frases que ouvimos dos nossos pais, experiências de falta ou até de excesso. Tudo isso gerou uma crença na nossa mentalidade. Se na infância você sempre ouvia dinheiro não dá em árvore, pode ter desenvolvido em você o medo de gastar. Isso pode ter desenvolvido em você o medo de gastar. Se você cresceu ouvindo que dinheiro só vem com muito sofrimento, você pode acreditar que prosperar é impossível. Porque às vezes a gente tem alguns pensamentos e algumas crenças que são inconscientes e a gente não sabe por quê. Foi por causa de algo que a gente ouviu na nossa infância ou de alguma experiência que nós vivemos na nossa infância. Essas crenças, então, criam comportamentos automáticos. E sem perceber, você continua repetindo esses padrões de comportamento de tempos em tempos. E é por isso que muitas pessoas passam a vida inteira em ciclos de dívidas, por exemplo. Elas quitam dívidas, mas leva um tempo e elas retornam novamente para essa situação de dívidas. Por quê? Porque elas têm crenças dentro delas e elas vão repetindo esses padrões de comportamento. E por isso elas não conseguem prosperar ou têm dificuldades de viver uma situação financeira diferente das dívidas. Então, essas crenças financeiras, elas funcionam como lentes. Se a lente é de escassez, você só enxerga a falta. Se a lente é de abundância, você começa a perceber oportunidades. Por isso que é importante mudar a mentalidade. Esse é o primeiro passo para prosperar de verdade. Dinheiro é apenas consequência do que a gente acredita e das escolhas que a gente faz diariamente. Só que as nossas escolhas a gente faz de acordo com aquilo que a gente acredita. E é por isso que eu preciso observar essas crenças, se elas são positivas, se elas são negativas, se elas são construtivas ou destrutivas, porque no final é isso que vai fazer sentido para o meu resultado. E para ajudar vocês a cultivar uma mente minimalista, eu vou compartilhar 10 dicas práticas, que são comportamentos que vocês precisam desenvolver para que essa mente minimalista venha florescer
em vocês e vocês venham começar a essa mudança de mentalidade para ter resultados melhores que vocês já tiveram até aqui nas suas vidas financeiras. Primeira dica prática: identifique as crenças atuais de vocês. Então, pegue um papel e escreva todas as frases que vocês já ouviram até hoje sobre dinheiro, sejam elas positivas ou negativas. Anotem, listem todas essas dicas. E se pergunte se essas frases que representam as crenças de vocês, se essas frases estão ajudando ou limitando vocês. Essa é a primeira dica prática, e é uma atividade muito importante, porque nós precisamos identificar aquilo que nos limita, aquilo que nos prende de prosperar. Segunda dica prática: questione a origem. De onde que veio essa crença? Foi da tua família? Foi da sociedade? Foi da religião? Ou foi uma experiência pessoal? Só porque foi verdade um dia, não quer dizer que é uma verdade hoje no presente. Tem coisas que você acreditava e que fazia sentido para você em um determinado período da sua vida, mas que hoje não faz mais sentido. Você viveu novas experiências e você observou que aquilo não tem necessidade de você continuar acreditando. E eu falo isso por experiência própria. Então, a gente só vai identificar isso mesmo quando a gente fazer essa análise. Questionar. Ok, eu tenho essa crença sobre dinheiro, mas da onde que veio essa crença? Desde quando eu acredito nisso? Então, é muito importante a gente fazer esses questionamentos. Substitua essas crenças negativas que vocês identificaram. Então, exemplo, troque a frase dinheiro é difícil por dinheiro é uma ferramenta que eu posso aprender a administrar. Cuidar das finanças é tão difícil. Troque por eu posso aprender a cuidar disso. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual eu estou aqui, para ajudar, para ensinar, para educar vocês financeiramente. Quarta dica, prática. Adote a mentalidade de abundância. Ao invés de pensar, o meu dinheiro não dá para nada, pergunte-se, o que eu posso fazer agora para que eu venha conquistar isso que eu almejo depois? Porque muitas vezes as pessoas têm um sonho, um objetivo, e elas de cara já pensam, eu nunca vou conseguir realizar esse sonho porque precisa de muito dinheiro. O meu dinheiro não dá para conquistar isso. Mas se a gente se organizar, se a gente aplicar a educação financeira na nossa vida e priorizar, a gente consegue sim. Então, troque esse vocabulário, essas frases negativas por o que eu posso fazer para conquistar isso. Porque quando a gente fala a palavra não, o nosso cérebro, ele já para de trabalhar, ele foi feito para ficar na zona de conforto. Agora, quando eu me pergunto o que eu posso fazer para conquistar isso, meu cérebro começa a trabalhar para procurar soluções, procurar formas de conquistar aquilo. Então, é muito importante a gente adotar essa mentalidade de abundância. Quinta dica prática: pratique a gratidão financeira. Isso é muito importante para a sua prosperidade, para a nova fase que você quer viver. Então, anota diariamente 3 coisas que o dinheiro te possibilitou. Coisas simples como a sua comida, o transporte, a sua saúde. Isso muda o foco para o suficiente. Então, é muito importante praticar a gratidão. Simplifique as suas escolhas. Então, é menos contas, menos cartões de crédito, menos parcelas, porque isso é excesso. Então, quantas parcelas você tem? Procure diminuir daqui para frente. Cada excesso mental ou financeiro é um peso. E se nós queremos prosperar, se nós queremos ser abundantes,
nós precisamos nos livrar dos pesos, nos livrar dos excessos. Esse é o primeiro passo para a gente ter uma mente minimalista, a gente ter uma vida financeira minimalista. Então, a gente precisa simplificar as nossas escolhas. Sétima dica prática para você cultivar uma mente minimalista. Cerque-se de referências positivas. E é óbvio que se você quer prosperar e desenvolver uma mentalidade de abundância, você precisa estar cercado de pessoas que tenham esse mesmo objetivo. E, além disso, consumir conteúdos que falem sobre esse assunto. Então, leia livros. Inclusive, eu já falei, indiquei para vocês o livro Segredos da Mente Milionária, e eu tenho um outro livro para indicar para vocês, que é esse livro aqui, ó, Evolução Financeira, que é um livro riquíssimo, conteúdo de ótima qualidade. O livro Evolução Financeira, ele traz 32 chaves para a sua inteligência financeira. Então, se você quer aprender a fazer escolhas financeiras inteligentes, esse livro é muito indicado. Esse livro, eu tive a honra de participar em coautoria com outros 31 autores, e no meu capítulo eu falo sobre hábitos financeiros. Mas aqui você encontra conteúdo como organização financeira, planejamento financeiro, renda fixa, renda variável, como usar o cartão de crédito, tem sobre Bitcoin, enfim, tem muito conteúdo com uma linguagem super simples e acessível para você aprender sobre educação financeira e como gerenciar os seus recursos corretamente. Então, é um livro que eu super indico e é esse tipo de conteúdo que vocês precisam ler, que vocês precisam consumir. Inclusive, eu tenho uma grande quantidade de livros como este em PDF. Se você talvez não tenha condições de adquirir um livro, comprar um livro, pode me chamar lá no meu direct no Instagram. O meu Instagram é @mengel.lilian. Se fala Mengel, mas se escreve Mengel. Me manda um direct me pedindo, me falando que você ouviu o programa e que eu falei para você me procurar para eu te enviar os livros. Ou lá no Instagram da rádio, @radioweb, você também vai consumir muito conteúdo de qualidade, e no meu Instagram tem muito conteúdo que eu também posto diariamente de educação financeira. Então, você precisa seguir pessoas que falem sobre esse assunto, porque às vezes tem pessoas que ficam lá no Instagram só rolando o Instagram, consumindo conteúdo que não está agregando nada para a sua vida financeira, nem para o seu desenvolvimento pessoal. Então, a gente pode mudar o nosso foco aí. Então, acompanhar, né, essas pessoas que falam sobre dinheiro de forma saudável, isso vai ajudar a reprogramar a sua mente. Uma oitava dica que é muito importante, que inclusive eu pratico todos os dias, é usar frases de afirmação. Então, diga para você mesmo: eu sou capaz de prosperar de forma honesta e equilibrada. Esse é um exemplo, mas você pode criar frases para você afirmar todos os dias. Inclusive, eu li um livro que fala muito sobre isso, que é o livro Milagre da Manhã. É um livro bem conhecido, é um livro amarelo, grosso, assim, eu li todo ele, é muito bom, eu super indico também, que fala sobre o poder das palavras afirmativas. A nossa boca, ela tem um poder de vida e de morte, isso está na Bíblia. Então, tudo aquilo que a gente fala, que a gente lança, acontece. Pode demorar, pode ser rápido, mas acontece. Então, a gente precisa observar e cuidar muito bem aquilo que nós falamos, que nós confessamos, porque tem um poder sobre nós. Uma nona dica prática é: valorize o progresso e não a perfeição. Uma mente minimalista, ela entende que cada pequeno passo importa. Se comparações sugaram a sua energia até aqui, foque na sua própria jornada. Inclusive, eu falei em um dos programas anteriores que a comparação, ela drena a nossa energia. Drena a nossa energia e, além disso, é uma dos comportamentos, é um dos pensamentos, é um dos gatilhos que nos faz gastar mais do que a gente deve, porque
A gente se compara, fulano comprou algo, eu preciso comprar também, porque eu não posso ficar para trás. Então, você não precisa se comparar. E, como eu mencionei em um dos programas anteriores, que nós precisamos nos comparar com nós mesmos. Hoje, eu tenho a responsabilidade de ser melhor do que eu fui ontem. E amanhã, eu tenho a responsabilidade de ser melhor do que eu fui hoje. Essa é a única comparação que nós devemos fazer com nós mesmos. E a 10ª dica, e não menos importante, associe o seu dinheiro ao seu propósito. Essa dica é incrível. Pergunte-se sempre: esse meu comportamento, essa minha escolha, me aproxima ou me afasta da vida que eu quero ter? Só que para fazer essa pergunta, eu tenho que ter clareza da vida que eu realmente quero ter. Você quer ter uma vida de dívidas, de limitação financeira? Daqui 5, 10, 15 anos, como que você quer estar financeiramente? Você precisa ter clareza sobre isso antes de fazer essa pergunta. E você precisa ter consciência que quando o dinheiro e valores e princípios andam junto, prosperar se torna natural. Então, gente, essas são 10 dicas práticas que, se vocês começarem a colocar em prática hoje, vocês já vão começar a ver resultados na vida de vocês. Mas assim, tem que colocar em prática. Esse aqui é um conteúdo que contribui muito para a evolução de vocês, se for colocado em prática. Então, aproveitem e já observem todas essas mudanças e transformações que vocês precisam fazer na mentalidade de vocês para que, de fato, a mudança, a transformação venha acontecer. Então, mudar a mente é como arrumar a casa. Primeiro você tira o que não serve e depois você coloca ordem naquilo que ficou. E fica muito mais fácil organizar quando essa ordem acontece. Uma mente minimalista, ela cria espaço para prosperar com leveza. Porque no fim das contas não é sobre ter mais, é sobre viver melhor com o que faz sentido, com aquilo que você já tem. E enfim, chegamos no final de mais um programa Metamorfose Financeira, falando sobre um tema essencial: a importância de desenvolver uma mente minimalista e mudar as nossas crenças para prosperar. Então, a gente está há algumas semanas falando sobre minimalismo financeiro e a dúvida de muitas pessoas é como desenvolver essa mentalidade. Então, o programa de hoje, nós falamos sobre isso. Nós vimos que muitas vezes não é a falta do dinheiro que nos prende, que nos impede de prosperar, mas sim os pensamentos limitantes que a gente carrega, os excessos de preocupações e a dificuldade de acreditar que merecemos viver em abundância e liberdade. Eu sempre gosto muito de compartilhar um versículo da Bíblia que tenha a ver com o conteúdo que eu compartilho aqui com vocês. E esse versículo de hoje, que eu vou compartilhar, está em Romanos, capítulo 2, versículo 2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu amo esse versículo da Bíblia porque ele fala sobre transformação da mente, que é algo que nós precisamos fazer de tempos em tempos. Se a minha vida financeira, por algum motivo, não está do jeito que eu gostaria que estivesse, e eu sempre fiz tudo igual, obviamente eu preciso me analisar e ver o que eu posso mudar. Então, mudança de mentalidade é algo que de tempos em tempos a gente precisa fazer. E a gente faz isso estudando, buscando conhecimento, conversando com pessoas que já estão lá onde nós gostaríamos de chegar, nos cercando de pessoas que têm o mesmo desejo de prosperar que nós. Então, enfim, seguindo todas as 10 dicas práticas que eu compartilhei com vocês aqui nesse programa. E esse versículo também nos lembra que a verdadeira transformação, ela começa,
na nossa mente. Isso precisa ficar claro, porque a maioria das pessoas pensam assim: ah, eu estou com um problema financeiro, eu preciso de mais dinheiro. Não, você precisa mudar a sua mentalidade. Se a sua mentalidade muda, a sua vida também muda. Todas as áreas da sua vida são impactadas positivamente por conta da sua mudança de mentalidade. E o minimalismo financeiro é justamente essa busca: clareza, foco e leveza para viver com propósito. Agradecer de coração a todos que estiveram comigo hoje aqui no programa Metamorfose Financeira. Você que me acompanhou pela rádio, pelo Spotify ou lá no meu canal do YouTube, muito obrigada pela audiência de vocês. É sempre uma honra poder estar aqui compartilhando conteúdo e esse tempo precioso de aprendizado com vocês que buscam crescer, evoluir financeiramente. E eu já quero deixar um convite especial para vocês. Na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, nós vamos continuar o nosso bate-papo sobre minimalismo financeiro, falando sobre consumo consciente. Como que o consumo consciente pode transformar a sua relação com o dinheiro e abrir espaço para o que realmente importa. Então, eu tenho certeza que vai ser muito especial. Então, eu aguardo vocês no nosso próximo programa. Um abraço e até lá!